Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Fábia Diniz Quilting, um canal que foi criado para a gente conversar tudo a respeito do quilting livre. O nosso assunto hoje vai ser sobre linhas mescladas. Fábia Diniz, sou professora de quilting livre e estou aqui nesse projeto para falar e dar dicas para vocês sobre o quilting livre em alguns vídeos, né? Então, antes da gente começar o nosso assunto de hoje, quero pedir para você não esquecer de curtir o nosso canal, de se inscrever para poder a gente estar junto nesse projeto que vai ser bem bacana. Então, como eu falei para vocês, o nosso assunto de hoje são linhas mescladas. Então, vocês podem ver que eu trouxe algumas aqui para mostrar. A linha mesclada, eu costumo falar linha mesclada, mas muitas vezes vocês vão escutar o nome matizada, linha degradê, são aquelas linhas que elas vão trocando de cor. Então, elas começam num tom e vão trocando. Elas são muito lindas. Todo mundo, quando pega uma linha dessa, olha, elas chamam a atenção. A gente fica, assim, apaixonada pela linha. Mas, muitas vezes, vocês chegam em casa e não sabem como usar, em que tipo de trabalho vocês vão usar essas linhas. Então, eu trouxe aqui para vocês alguma coisa. Eu tenho aqui, essas aqui são linhas importadas, são da Madeira, que são linhas alemãs. Então, tem cores maravilhosas. A gente já encontra em alguns locais para comprar aqui no Brasil. Trouxe esse outro exemplo aqui, que são as da Gutermann. Só que essas aqui são linhas de algodão. Linhas de algodão, para quem vai fazer o quilting à máquina, elas não são tão resistentes. Então, eu gosto dessas linhas e deixo elas para o quilting à mão, só para mostrar para vocês, tá? Essas outras aqui são todas poliéster. E como a gente vai falar mais a fundo sobre linhas num próximo vídeo, vocês têm que prestar atenção que a linha que a gente usa para o quilting é a linha Trilobal de poliéster e pela resistência que ela tem. Porque a gente pode fazer bastante tempo o quilting sem ela toda hora desfiar e sem ela toda hora arrebentar. Mas esse assunto das linhas, a gente vai voltar ainda com um outro vídeo dando dicas de linhas para o quilting. Como eu sempre falo, eu gosto muito de usar aquela linha que eu sei que se eu tô na máquina, a minha linha acabou, eu sei aonde eu posso comprar e poder substituir e ter mais linhas. Por isso eu dou preferência a trabalhar sempre com materiais nacionais, pela essa facilidade que eu tenho na hora de fazer a compra. Aqui no Brasil, de linhas mescladas, a gente vai ter as linhas da Zenith, da linha New. Então eu trouxe aqui o catálogo só para vocês verem, que eles têm uma grande variedade de linhas. E no caso, essa coluna aqui são todas as linhas mescladas que eles produzem, tá? Então, de linha nacional, a gente vai encontrar a Zenith, que é uma Trilobal mesclada. Trouxe alguma coisa aqui para vocês verem. Então, olha, eles têm várias tonalidades. Esse daqui é num tom de rosa, então ele vai saindo do rosa, vai indo pro branco. Da mesma maneira, a gente vai ter em tonalidade de azul, de verde. Então, eu trouxe alguma coisa para vocês verem como interessantes são as linhas. Elas vão trocando de cor. A vermelha, a preta, que é muito bonita, ela não chega a ser um preto. Ela começa desde um cinza fumê e vai passando até chegar no mais escuro. Olha como fica bonito em cima de um tecido preto. Eu até coloquei aqui, gente, um tecido preto para vocês poderem observar bem a cor. Tirando essas que são monocromáticas, por exemplo, vão do rosa clarinho até um rosa mais escuro, do verde clarinho ao verde mais escuro, a gente vai encontrar também essas outras aqui que elas começam a mudar de cor. Então, olha, nessa eu tenho azul, tenho laranja, tenho amarelo, verde. Então, olha que interessante, que efeito bonito que dá no tecido. Da mesma maneira, eles têm tons de laranja, amarelo. Tem os de tonalidades bem pastel, tomzinho mais clarinho, que vai do amarelinho, do verdinho. Então, para peças infantis, mais delicadas, fica muito bonito. Temos essas outras que são tons mais fortes também, que vão trocando de cor. Vou até abrir um pedacinho dessa aqui para vocês verem que bonita que ela é, olha.
que cor legal. Olha como ela muda de cor. Então, quando a gente está na dúvida qual linha eu vou escolher, por exemplo, se eu tenho um trabalho todo de quadradinhos de tecido de várias cores diferentes, porque no quilt a gente vai sempre tentar combinar a cor da linha com a cor do tecido. Mas num caso, como eu falei para vocês, um log cabin, um trabalho todo de quadradinho, você não sabe qual cor você vai escolher, você não vai poder ficar fazendo troca de linha toda hora. Então é nessa hora que a linha mesclada, ela entra para ajudar a gente. Como ela vai mudando de cor, isso facilita muito, tá? Outra situação também de usar a linha mesclada, num tecido liso, se eu quero valorizar essa linha, eu vou fazer um quilting num tecido liso, por exemplo, como eu mostrei aqui para vocês, um tecido preto, um tecido branco, um tecido de cor lisa. Então aí eu vou estar valorizando essa mudança de tonalidade, é um efeito diferente que eu quero. Em algumas situações, a linha mesclada ela não vai ficar boa. Por exemplo, nós vamos falar mais para frente em outro vídeo sobre microquilting. No microquilting, a gente não deve usar a linha mesclada, porque como eu vou fazer pontos muito pequenos e muito juntos, vai acabar dominando a cor mais forte da linha. Por exemplo, se eu tenho essa daqui, que ela vai desde um bege até o marrom, no microquilting, na hora que eu juntar tudo, eu vou ver só o marrom. Então, não vai valorizar a linha, vai ficar muito estranho. Então, o que eu sempre falo para vocês? Façam um sanduichinho, montem, vai na máquina, observa as cores que estão aparecendo. A gente deve testar todos os materiais, tudo que a gente tiver para poder ver se vai dar certo, se vai gostar ou se não vai gostar. Então, hoje aqui eu trouxe para vocês essas linhas, tá? Nós vamos fazer o seguinte, eu trouxe esse stencil que é super bonitinho, é um stencil de abelhinha, não sei se vocês conseguem ver, ó, e é um stencil de linha contínua. E é um desenho que com uma linha mesclada vai ficar muito legal. Então, assim, traçados simples, como, por exemplo, o Caminho do Bêbado, né, o Caminho Sem Fim, o Labirinto, ou desenhos assim, designs de quilting, padrões de quilting, com linhas simples, sem muito vai e vem, para poder a linha mesclada aparecer e você valorizar esse trabalho com a linha mesclada. Então, vamos ver como é que vai ficar? Venha comigo aqui na máquina. Gente, montei esse sanduichinho e já transferi o desenho do meu stencil para cá, tá? No caso, como eu tô usando um tecido preto, eu escolhi a linha preta para colocar na bobina. Então, a gente não coloca a linha mesclada na bobina. Você sempre escolha uma cor, de preferência que combine com o avesso do seu sanduíche. No caso aqui, eu botei preta, poderia ser uma outra cor, tá? Então, vamos lá ver como é que ela vai aparecer, como ela vai surgindo à medida de que a gente faz o trabalho, e é muito legal, muito divertido.
Então, gente, acabei de fazer o quilting com a linha mesclada, vocês viram como aquilo vai surgindo. Agora eu só tiro a marcação, eu posso passar no ferro não, e vocês vão ver como fica bonito, como ele fica bem interessante, bem colorido, mesmo num tecido preto. Valoriza bastante as cores da linha mesclada, tá? Vocês viram eu quiltando com uma pecinha diferente. Então, isso é um lançamento nosso do Fábia Diniz Quilting, que a gente mostrou pela primeira vez, a gente levou na feira na Brasil Patchwork, que aconteceu no mês de março, no comecinho do mês de março passado. Então, isso é uma peça que eu chamo de Quilting Frame, porque ele é uma moldurazinha e eu vou apoiar ela em cima do meu trabalho, tá? Eu vou colocar ela, vou posicionar em cima do meu trabalho e eu vou só depositar a minha mão em cima e isso ele vai levando, porque ela tem um material emborrachado aqui embaixo que segura o meu trabalho, o meu tecido, o meu sanduíche, e eu vou levando na máquina. Então, a minha mão fica leve, eu não preciso botar força, eu não preciso apertar. Então, muitas pessoas têm uma dificuldade na hora de se posicionar as mãos na máquina. Então, ele mantém a área que eu tô trabalhando toda esticada, eu só pouso a minha mão em cima e vou fazendo os movimentos. Conforme eu vou indo, eu vou mudando ele de posição e vou trazendo o meu trabalho. Ele também é muito interessante quando a gente trabalha uma colcha que fica muito volume de tecido aqui em volta na máquina, então ele ajuda a manter a minha área de trabalho sempre esticada. Então, para quem não conhece, estou apresentando para vocês o Quilting Frame do Fábia Diniz Quilting, tá bom? Gente, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e não se esqueça, dê um joinha, deixe seu comentário e se inscrevam aqui no canal, tá bom? Um beijão, boa semana e até semana que vem. Tchau!